Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma inusitada, apresentando para vocês o Bobinho. Nossa, mas é o Bob Esponja calça quadrada. É isso mesmo. O que Bobinho tá fazendo num vídeo de espiritualidade, não é mesmo? Vocês podem estar pensando. Esse é aquele tipo de desenho que ou a gente ama ou a gente odeia, né? E pelo andar, né, da carruagem aqui, vocês já devem ter percebido que esta pessoa aqui, né, a Van, adora esse desenho. E eu vou lhes dizer por quê, né? É porque o Bob, ele me inspira a acreditar cada vez mais. Ele tem assim, né, uma pureza genuína, até mesmo uma bondade que simplesmente eu adoro. Um otimismo assim meio que delirante, né? E um alto poder de resiliência. E você pode estar ainda a se pensar, né? Mas será que isso seria um motivo para um tema completo de um vídeo, né? Eu digo que para mim sim, né? Simplesmente porque a gente precisa muito de uma coisa chamada humor. E nesse quesito a gente sabe que existem vários tipos de humores, né? Uns mais bobos, outros mais picantes, exagerados, humores assim mais no estilo de humor inglês, escrachados, sutis, leves, pesados, né? E outros mais. Mas com relação a esse desenho, pelo menos na minha percepção, eu diria que se trata, né, além de um humor meio bobo assim e inocente, extremamente convidativo a ideia de que o mundo pode ser mais bom do que ruim. E o fato é de que a gente precisa muito dessa energia nas nossas vidas e no coletivo em geral, né? Portanto, eu lhe convido a qualquer hora que você puder, que tiver um tempo, disposição, vontade, liga a sua TV ou mesmo seu celular, né? Busca ali o episódio de Bob Esponja que mais te chamar a atenção e assista. Só que antes de mais nada, e de preferência, assista com o olhar da sua criança interna, né? Você precisa convidá-la a estar junto de você. Mas muito mais do que você convidá-la a assistir, convide-se a você para assistir junto a ela esse episódio. Nossa, mas qual é a diferença, Van? Não é a mesma coisa, não? Não, não é. Porque talvez um adulto assistindo qualquer desenho, não só esse, talvez não consiga acessar o nível de ludicidade necessária para permitir com que aquele enredo permeie você todinho. E com o mais puro senso de aventura que você puder encontrar ali, mas que com certeza a tua criança mais interna mais facilmente vai lhe trazer. Você vai rir diferente, com muito mais gosto. E falando em rir, muitas vezes eu mesma preciso muito disso, né, no meu dia a dia. Se você for alguém assim também e que se auto-percebe necessitando desses momentos, né, de leveza, de mesmo alegria durante o dia, uma descontração, talvez essa dica que eu te trago hoje através desse vídeo lhe sirva. Eu às vezes, né, pego, né, Bobinho
nas mãos, né? E só de segurar ele, de olhar para ele, muitas vezes já me dá vontade de rir. Já me dá uma descontração e uma leveza muito boa, que quando você assiste esse desenho com atenção, você percebe essa vibe no desenho. Mas eu vou contar, né, a história do Bobinho para vocês, como que ele surgiu na minha vida. Um dia eu tava na rua, né, e um homem cheio de chaveiros na mão me parou, né, começou a falar sobre os chaveiros, tentar vender, né, os chaveiros para mim. Normalmente eu costumo fugir de situações assim, principalmente se eu não estiver muito centrada em mim, se eu estiver sentindo muito o ambiente, se eu estiver sentindo medo, qualquer coisa assim, insegurança, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto, num primeiro momento, de muita aproximação, principalmente de gente que eu não conheço, ou situações assim, né? Embora muitas vezes eu me abra e eu nunca sei assim como que eu vou estar. Eu sou muito de lua, né? Eu costumo falar que eu sou uma pessoa que eu me considero muito de lua. Em que sentido? Em como eu estou me sentindo no meu dia a dia. Então muitas vezes eu posso estar aberta, eu posso estar feliz, eu posso sorrir e tal, e outros dias eu estar super séria, e não querer papo e andar quieta na minha, pela rua e tal, pelas coisas que eu faço em casa mesmo, sabe? Mas nesse dia eu estava incrivelmente calma, tanto que eu fui capaz de ouvir o que o homem estava falando. Eu lembro que ele mostrou dois bonequinhos, né, que eram, só que é tipo um chaveiro, ó. Eu uso como chaveiro realmente. Mas ele tava, acho que com Lilo e Stitch, alguma coisa assim, tinha mais algum outro que ele tinha me mostrado primeiro. E eu tava assim, sabe quando você. Não é normal eu estar assim, mas eu tava assim naquele dia, né? E eu já tive alguns momentos assim, muito engraçados na rua, de pessoas me pararem, de eu comprar quadros, coisas assim, sabe? E que me serviram de alguma coisa. Para enfeitar a casa e muito mais que isso, aquilo servir de elemento, né? Porque o bobinho na minha vida, ele serve como um elemento. Tanto, né, que besteirinhas assim, né, como essa, normalmente eu guardo na bolsa e depois que eu vou ver e tal. Mas com o Bob foi diferente, né? Porque conforme eu tava andando e voltando para casa, tava na rua e tal, eu tirei ele do saquinho, né? Assim, cheirei, né? Com aquele cheirinho de borracha que ele tava novinho, né? De uma, sabe um brinquedo novo que uma criança ganha? Foi essa a sensação que eu tive. Mas às vezes pessoas que se pautam um pouco pelas questões da intuição, de receber de vez em quando inspirações e tudo mais, é uma sensação diferente que dá, né? E eu senti uma alegria tão grande enquanto eu tava caminhando e tava indo para casa, e eu fui tirando esse boneco do saquinho e pegando na mão. Eu gosto de sentir muito na mão, né? Tipo, as sensações que me dá, né? E foram me vindo impressões, assim, do que ele seria na minha vida. Um pouco também é porque naquela época eu estava bem na época de... Eu tinha gravado já, ou eu estava estudando para gravar o vídeo sobre o mascote, o castor daquele filme Um Novo Despertar, que eu fiz aqui, já foi ao ar esse vídeo. Tem 2 vídeos dele, né? Mas que eu vou deixar aqui na descrição ou na parte final, caso algum de vocês não tenha visto e queira ver, porque o tema dele também é bem interessante. Mas como eu falei, eu estava muito naquela época e percebendo os movimentos, né, desse castor na vida do personagem, que era o Walter Black, nesse filme. E acho que isso me influenciou, né, até essa percepção. E aqui eu tô trazendo o Bob, né, porque faz parte da minha rotina, né, até como mãe, quando meu filho era pequeno, a gente assistia muitos desenhos e Bob Esponja era um deles, né.
E eu lembro que a gente dava muitas risadas também. Mas um fator que é importante, né, nisso que eu tô trazendo aqui, que de repente você pode querer fazer na sua vida, ou se basear nisso, né, para criar coisas novas a partir disso, né? Mas é que o personagem, o boneco, o arquétipo que for escolhido por você deve ter total sintonia e afinidade com quem você é, ou com aquilo que você busca, ou com aquilo que mexe muito com você, nas atitudes desse personagem, na historinha que ele quer contar para o mundo, né? Se você, por exemplo, não tem nenhuma afinidade, né, com o humor dessa forma, você pode achar bobo, você pode achar, né, por exemplo, tem certas palavras como idiota, né, que eles falam nesse desenho, não sei se ainda falam hoje em dia, mas antigamente falava. Certas coisas que às vezes não vai bater com quem você é. Então eu tô trazendo este personagem porque assim, ele tem total a ver com aquilo que eu busco na minha vida. Então, pegue só a coisa basal disso que eu tô trazendo, né? E de repente faça até um mix de outras coisas que vier à sua cabeça, à sua imaginação, à sua intuição. E dentro disso você cria a sua própria situação com relação a isso que eu vou trazer. Esse personagem, esse arquétipo, ele vai representar uma alavanca em situações às vezes difíceis a você, em vários sentidos, tanto mental, às vezes emocional, ou daquelas situações negativas mil que muitas vezes a gente encasqueta na nossa cabeça e não quer sair, sabe? Fica em looping, girando em torno daquilo, e coisas que normalmente não nos fazem bem, né? Às vezes, momentos tensos, tristes, ruins de alguma forma, né? E que você precisa dessa força a mais, que te leve a olhar as coisas por outros ângulos que você não consegue se você só ficar na seriedade das coisas que ocorrem ou no vitimismo das coisas que ocorrem. Então você não consegue sair daquilo. Então isso é como se fosse mesmo um elemento que te impulsiona pelas qualidades que emerge dele, que te faz pensar, sentir, racionalizar diferente sobre coisas que de repente num nível normal você não conseguiria ultrapassar. E daí você vai pegar, né, e escolher, ou às vezes vai surgir algo na sua mente que você queira se utilizar para isso. E você vai fazer algo que a gente faz muito com elementos, às vezes com baralho, que é o ato de consagrar. Ou seja, né, sair daquele papel muito profano das coisas, corriqueiro de uma forma banal, e adentrar ao nível do divino dele. Você pode passar sem isso, né? Eu acho que tem pessoas e pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não consagram o tarô, né? Eu já ouvi falar. Já é diferente, né, na questão do baralho cigano, por ter muito mais essa interação com o espiritual e com o povo cigano, né, na espiritualidade e tudo mais. É muito mais comum você consagrar, né, o baralho. Você vai ver, né, como você vai sentir na sua intuição de agir com aquele elemento. Mas eu diria, na minha percepção, que é bem interessante a consagração, e não precisa ser um ritual enorme, cheio de coisas, pode ser uma coisa simples. Eu gosto de usar às vezes vela, cristais, incenso, líquidos, né? Água, por exemplo. Claro, né? Se o seu elemento permitir que você mergulhe em água, né? Água com sal.
E uma coisa importante, peça para que limpe toda a energia que já estava impregnada ali de alguma forma antes de você adquirir esse objeto. Porque o que você quer é que ele esteja neutro, para receber as impressões do que você quer trazer a ele nessa ajuda que você vai se nessa autoajuda, né, que você mesmo vai se dar. Você pode de repente não se identificar, né, de repente com elementos como eu estou trazendo aqui, mas ainda assim tem questões como reza, você pode rezar, né, ou fazer qualquer intenção, decretos de repente que tenham, né, essa mesma intenção de limpar ele de qualquer coisa que esteja impregnado que não seja legal, e depois disso programá-los com aquilo que é a sua intenção, né, na sua vida ao precisar se utilizar desse elemento. Você pode simplesmente segurar ele entre as mãos ou elevar suas mãos acima da cabeça, né, pedindo, né, que ele seja essa ponte entre você e determinadas dificuldades ou situações, depende do que você vai utilizar, né, de quais sejam seus desafios. E aí você intenciona, né, do seu coração aquela sua vontade. Conforme você se conecta a ele, você vai tendo com o tempo, né, algumas percepções, às vezes frases de efeito, né, de poder, de limpeza, sensações, né, que podem te vir variadas e que se relacionam com o seu íntimo, em como você lida com as coisas, em como você sente a vida, em como você sente cada situação e pode melhor lidar com elas. Às vezes pode vir ainda um sorriso, uma paz que você sente no peito e uma gratidão. Coisas variadas que te remetem muito a uma sensação de paz com a aceitação do que vem para sua vida, ou de situações que às vezes são desgastantes para você, se você não estiver muito prestando atenção nesses detalhes. Converse com seu elemento escolhido sempre que você puder e que você tiver essa oportunidade, meio que como numa meditação. Abra seu coração. Às vezes eu tô na rua, né? E como ele é um chaveiro, ele tá sempre comigo, às vezes no bolso, na bolsa, às vezes numa bolsinha que eu tô carregando, na minha própria mão, sabe? Que eu gosto de sentir ele na minha mão, assim, e olhar para ele, às vezes. Porque esse visual fala muito comigo. E daí, em situações que eu não posso ficar falando sozinha que nem uma louca, né? Eu falo com ele dentro da minha cabeça. Porque eu acho que o grande fator das nossas dificuldades internas que levam a dificuldades externas e desafios e conflitos parte muito dessa questão da gente não saber lidar na hora H com as coisas que surgem, né? O que é uma maturação, se a gente for ver. Porque ninguém nasceu sabendo tudo, né, nessa vida, e a gente tem aqueles calcanhares de Aquiles que a gente já nasceu com aquilo, ou que a gente foi angariando, sei lá como, ao longo do tempo, né, com as nossas vivências, com as nossas escolhas, como a gente escolheu reagir, né. E eu, pelo menos, percebo muito que é necessário esses subterfúgios, sabe? Esses elementos que trazem uma graça a mais para a gente ter uma força maior e até alavancar nossas inteligências, né? Porque é isso. Isso aqui é só um pedaço de borracha, né? Se você quiser olhar assim. Mas se você quiser olhar que isso é um pedaço de borracha que está sendo utilizado através das suas inteligências e qualidades para conversar com você mesmo, porque é isso, né, na verdade. Parece uma coisa teatral ir para o mundo, mas é você
reagindo às suas situações e achando formas e melhorias para lidar com aquilo. Isso é o interessante, né, da nossa evolução. Eu não conheço tão a fundo assim de lembrar de situações, mas eu acho que ninguém vai poder sair da encarnação e dizer que nada mudou, né? Sempre algo mudou e às vezes aparentemente para pior, né? Quando você vê aquelas coisas que se fala nos meios da espiritualidade, nos meios espíritas, umbandistas, até mesmo nas igrejas, né? Quando se fala de inferno e tudo mais, que às vezes tem situações, né, em que a gente se coloca de uma forma tão negativa que a gente experimenta o nosso pior dentro disso, né? E situações assim doem muito no ser e às vezes a pessoa se deturpa de tal forma que você vê situações por aí, por exemplo, nos presídios, nos programas de TV, né, que passam notícias muito negativas, na vida sua, na vida do outro, na vida de não sei quem lá que aconteceu tal coisa. Você vê também, né, muito disso. Então, às vezes, a gente precisa dessas alavancas para nos lembrar de buscar, no caso do Bobinho, né, essa leveza na vida. E nisso tudo aqui que eu tô falando, né, como nesse exemplo aqui do elemento que eu tô usando, como qualquer coisa que você quiser colocar na sua vida, né, de situações que você escolhe viver desta ou daquela maneira, que você escolhe por este ou por aquele caminho na sua vida, na sua jornada, ou naquele certo momento de vida que você esteja passando. O importante de tudo isso é que tudo isso te faça bem, né? No caso disso que eu tô trazendo para vocês em aberto, né, falando de coisas particulares minhas do dia a dia que eu utilizo, por mais esdrúxulo, bobo, sabe? Até mesmo infantil, estranho, que possa parecer, você tem que seguir muito aquilo que está dentro de você, no seu íntimo. E se você não sabe ainda, né, qual é que atua, de repente você tenha se inspirado a fazer isso, mas não sabe, né, tente buscar na sua infância qual era seu personagem predileto. Através dos personagens que você gostava quando criança, você consegue saber muito de si. Às vezes você consegue resgatar coisas que você já não lembra mais, coisas que você vivia de uma forma mais natural quando criança e hoje você já não vive mais aquilo e você pensa que você perdeu aquilo. Às vezes você pode ter perdido a doçura da vida, você pode ter se amargurado diante de situações que você não soube resolver de uma forma melhor. Você não teve cabidal, às vezes não teve amadurecimento suficiente para agir de outras maneiras e nem percebeu como era a situação e entrou em enrascadas de si próprio, de si próprias, que te levaram a grandes quedas, tristezas emocionais, entende? Mas o fato é que, independente do tempo que leve, você vai encontrar os esquemas certos para você nesse sentido. Se você for um pai ou uma mãe que tem crianças pequenas, tá aí uma boa forma de você se conectar a isso, né? Assista realmente aos desenhos com eles, não fique só do lado acompanhando ou não, entre na brincadeira. E às vezes é difícil quando a gente não tem isso muito costumeiro na nossa rotina, nem na nossa forma de lidar, né, com a gente mesma e com a vida. Às vezes a gente não sabe fazer isso, né? Às vezes a gente não sabe brincar com a criança. Isso é uma dádiva muito interessante de quando a gente vira mãe ou pai, porque aquele próprio desenvolvimento da criança e você querer ajudá-la da melhor forma nesse sentido te leva a entrar no mundo dela. Você passa, às vezes,
a acompanhar desenhos, a acompanhar personagens que ela gosta, a buscar, né, o que tem no cinema, o que tem na TV, o que é interessante de ser trazido, né? O que é interessante, educativo, mas não só educativo, mas também que incite aquele lado criativo, aquele lado bonito, aquele lado leve, aquele lado descontraído, puro, inocente da criança. E dessa forma você também cresce junto, né, nesse sentido. De uma forma geral, eu acho que a gente precisa muito dessa leveza e desse humor e de trazer o engraçado para a vida, de rir, né, das situações que ocorrem com a gente e buscar de repente frases de efeito dentro da gente mesmo, quando de repente a gente tá levando a vida muito a sério e em coisas que a gente deveria pesar menos a mão. Tem pessoas que precisam mais disso e tem pessoas que precisam menos, né? Que já são mais descontraídas naturalmente. Mas para quem conhece esse desenho do Bob Esponja, né? E conhece os outros personagens também, tem o personagem lá que é o Lula Molusco, que às vezes a gente olha para ele e a gente se identifica, né? Exatamente nos sentimentos que ele tem, nas coisas que ele fala, em como ele vê a vida, né? Em ver a vida com os óculos assim meio, sei lá se são embaçados ou quadrados demais, né? Cinzas, até mesmo realistas demais, né? Porque essa vida é uma grande montanha-russa nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não pode ser tão Lula Molusco assim, tão realista, a gente não pode ser Bob Esponja o tempo todo, né? Senão a gente só dá mal, só se ferra. Apesar de que, né, o Bob é um arquétipo, né? E você percebe no desenho que ocorrem mil traquinagens, é uma bagunça, tudo parece que vai dar errado. E no final ele sempre acha uma solução, né? Às vezes ele cai, escorrega, ele erra, bem como os outros personagens, né? De fato, esse desenho não é um desenho para crianças muito pequenas, né? É um desenho já para crianças maiores e para crianças adultas, né? E eu gosto de brincar com essas palavras criança e adulto e dizer que adulto também é criança, porque de fato, quando você olha com lupa cada pessoa, você vai ver que é assim. A gente tem aquele nosso lado criança, a gente tem aquele nosso lado birrento, aquele que não quer dar o braço a torcer, aquele que implica, aquele que briga, aquele que faz mil coisas que não é coisa de adulto. Apesar de ser tão comum e normal no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na gente mesmo e nas pessoas com as quais na gente mesma e nas pessoas com as quais a gente convive. E também, se vocês repararem em pequenas frases contidas ali, né, jogadas aqui e acolá dentro do desenho, vocês vão ver que tem verdadeiras pérolas escondidas nesses pedaços aí, nessas frases, que representam ótimos trajetos de reflexão. Muitas dessas coisas, né, mostram pelo lado errado, às vezes numa sátira, às vezes tirando um certo sarrinho, né, de certas situações que ocorrem no nosso dia a dia aí, às vezes na política, às vezes na forma organizacional da nossa sociedade. Pode observar, tem umas coisas assim ali interessantes. E às vezes o motivo, né, de muitas pessoas não gostarem desse desenho é porque elas falam, isso não é educativo. Mas eu acho que isso é extremamente educativo. Só que pro público certo, né? Por mostrar como é bem o formato do humor, as mazelas as quais a gente vive, aquelas coisas que a gente fala, nossa, isso não tem solução, olha como é o mundo nesse sentido, né?
Então, essa foi a inspiração, né, de hoje, o que eu senti de trazer, né, de falar aqui. E eu gosto muito, né, dessas sintonizações que vêm das coisas práticas e normais e até bobas, assim, da vida, que passam pelo dia a dia meu, né, e que eu aprendo alguma coisa com elas. Hoje em dia eu não consigo mais olhar para nada sem querer tirar disso algum aprendizado, né? Pode até ser que às vezes eu não olhe no exato momento que está ocorrendo, porque muitas vezes são perrengues, são coisas que você se sente mal, são coisas que você não quer sentir, mas depois que passa a situação, né? De repente, se você vive nesse momento ou viveu alguma situação que ficaram marcas em você, ou que ficaram traumas, ou que você se ressentiu, ou que você ficou triste, coisas que você perdeu na vida, pessoas, situações, talvez, né, principalmente quando você sente que aquilo volta na sua vida, ou a lembrança volta em você, né, significa que você não liberou, né? Então talvez seja a hora de você observar o que você aprende com aquilo, né? E não só de uma forma racional, mas trazer o seu coração para junto disso. Trazer de repente a sua criança com as fragilidades que ela possui, com as sensações ruins que ela sente e não quer sentir, reinventando moda na sua vida de uma forma boa com aquilo tudo que você passou. E não tem jeito, sabe? Todas as pessoas passam coisas. Se você tiver alguns minutos e alguém estiver disposto, disposta a se abrir verdadeiramente, a ser vulnerável com as coisas que sente e sentir essa confiança em você, você vai ver que ela vai te falar várias coisas que você vai perceber que batem profundamente, não com aquilo que você viveu, talvez que foi diferente, com personagens diferentes, em situações diferentes, mas às vezes a sensação, os traumas que vêm, as dificuldades por este ou por aquele lado, sabe, pegam a todos nós e precisam desse caminho de liberação, né? Então, que este personagem aqui, né, da minha vida real, o Bobinho, possa de repente ter te inspirado, pelo menos a buscar de repente a sua criança interior, de repente o que ela gostava, de repente personagens que ela gostava e que você se esqueceu. E o problema da gente esquecer os personagens que a gente gostava não é só a questão de uma memória, de uma época remota, de quando a gente era criança. Ai, olha como que eu era quando eu era criança, eu gostava disso, gostava daquilo. Não, mas é que na infância, por mais que você já tenha vindo, e às vezes acontece, com algumas questões muito pontuais para serem resolvidas, e que vão sim levar você futuramente a questões difíceis em você de lidar, mas a própria chave que abre esse cadeado, né, nessas questões, por vezes está dentro da criança, está dentro de nós também. Mas muitos de nós perdem quando cresce isso, né? Não se lembra mais disso, desses momentos, de como se sentia, como eram as brincadeiras, como era legal brincar, como era leve, como era natural. E quando a gente perde isso, a gente não consegue trazer isso para a vida real de adulto. A gente cresce, entra numa capa de adulto, né, um outro personagem, e esquece o personagem da vida real, que era a gente mesmo quando criança, com a nossa naturalidade, com aquilo que é tão fácil de emergir dentro da gente expressar, e que
a criança dentro disso faz aquele link com os personagens que mais gosta. Por isso que é importante lembrar disso, né? Não é pelo personagem em si, mas é por aquelas qualidades suas que batem com aquele personagem, que te fazem imaginar, crescer, perceber o mundo de uma outra forma, ainda que através de você mesmo, de você mesma, e buscando esse contato e essa alegria através desse fora, né, da caixinha, que o lúdico, o criativo, a arte nos traz, a gente se solta também, né, daquele concreto, aquele paletó humano, das caixinhas pré-definidas nas quais a gente se deixa colocar ao longo da vida, e fica assim uma atmosfera em nós muito mais fácil, né, de se respirar. Até o próximo vídeo.